Vamos à aula de hoje. As três leis do pensamento ou os axiomas fundamentais da lógica clássica. Por que seriam, afinal? Trata-se dos princípios ou leis da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Eles foram erroneamente chamados de leis do pensamento no passado, desconsiderando o fato de que o pensamento é geralmente um termo psicológico. É melhor chamá-las de princípios do raciocínio ou do argumento, ou ainda, como eu poderia e pretendo demonstrar, de axiomas fundamentais da lógica clássica. Em um certo sentido, eles poderão ser assim entendidos. Essas leis ou princípios ou axiomas, como eu pretendo, elas foram pela primeira vez extensivamente discutidas por Aristóteles na sua Metafísica, livros 4 e 9. Primeiro é o princípio da identidade. Elas podem ser, tanto o princípio da identidade como os outros, tanto ontologicamente, quanto psicologicamente, quanto linguisticamente expostos. Eu vou expor ontologicamente e linguisticamente. A lei ou princípio da identidade, na formulação ontológica, fica sendo formulação como coisa. Uma coisa é o que é. Uma coisa é idêntica a si mesmo. Ou whatever is, is. O que é, em Locke. Na formulação linguística, fica sendo algo diferente. Um pensamento ou proposição é idêntico a si mesmo ou se auto-implica. Formalmente, fica sendo A é o mesmo que A igual a A, ou A implica em A, ou A e A se implicam. Na formulação linguística, é fundamental atentarmos para os termos pensamento ou proposição. Eu sigo aqui o Frege. O pensamento ou proposição pode ser definido como aquilo que a frase declarativa diz. E o pensamento possui um valor de verdade que é imutável. Por exemplo, Schliemann descobriu Troia. Ou César atravessou o Rubicão. Isso aí será eternamente verdadeiro ou falso para Frege. O que faz com que aparentemente o valor de verdade mude é porque nós podemos nos enganar. Podemos pensar que César atravessou o Rubicão quando ele não atravessou, por mais improvável que isso seja, mas o fato linguisticamente resgatável, o que a frase diz, que ele atravessou o Rubicão, é eternamente verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, independente do tempo. Então, o valor de verdade do pensamento é imutável, e o pensamento, para Frege, não é uma entidade psicológica, mas é esse repositório do valor de verdade, que é uma estrutura que existe no universo platônico, no pensamento dele. Não precisa ir tão longe, eu penso. Bom, então, frases elípticas ou indexicais, elas podem não apresentar o pensamento inteiro. Daí você tem a impressão de que a frase, o portador da verdade muda. Por exemplo, chove. Chove é uma frase que pode ser verdadeira aqui, falsa lá, em outro tempo, etc. Mas aquilo que ela diz, quer dizer, chove, ou está chovendo agora em Natal, às 4 horas da tarde do dia tal e tal. Essa frase, dita agora por mim, que é a explicitação do pensamento da frase chove, ela é falsa, não está chovendo. E nunca será verdadeira. Esse pensamento, que é a explicitação em que o tempo é incluído na explicitação, tempo e lugar, ela será sempre verdadeira ou falsa. Agora, essas considerações são importantes porque, ao falarmos de pensamentos ou proposições, nós já estamos considerando o tempo e o modo de apresentação
considerados na formulação ontológica dos princípios. Então, já está sendo considerado uma coisa, aquilo que na formulação ontológica é dito. Uma coisa é o que é, uma coisa é idêntica a si mesmo, por exemplo. A segunda lei do pensamento é o princípio da não contradição. Em sua formulação ontológica, ele fica sendo: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Da mesma forma, na formulação ontológica de uma coisa é o que é, uma coisa é idêntica a si mesma em um certo momento, em um certo lugar. Ela pode deixar de ser o que é posteriormente. Então, essa fixação é dada quando nós falamos linguisticamente de pensamentos, do sentido freudiano. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto, diz Aristóteles, e ele é bastante claro nessa formulação, que exclui várias objeções que poderiam ser feitas. Na formulação linguística, ela se apresenta como o pensamento, a proposição, exposto por uma sentença declarativa, não pode ser verdadeiro e falso. Será ou verdadeiro ou falso. Bom, nós podemos escrever isso como: não é possível que há e não há, onde há exprime o enunciado. Terceira lei do pensamento é do terceiro excluído. Em sua formulação ontológica, ela fica sendo: ou uma coisa é ou ela não é, uma vez considerada ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Em sua formulação linguística, ela se apresenta como o pensamento expresso por uma sentença declarativa. O pensamento, ou a proposição, é ou verdadeiro ou falso. Não há um meio termo. E, formalmente, há ou não há. Onde há, também exprime aqui um enunciado qualquer. Filósofos gregos já haviam de algum modo sugerido essas leis antes de Aristóteles. Parmênides notou que o ser é e o não ser não pode ser, sugerindo pela primeira vez as leis da identidade e da não contradição, mesmo que de uma forma pouco explícita. Aqui está o poema de Parmênides, para quem tiver paciência de ler. Agora, Platão apresentou as leis da identidade e da não contradição em seus diálogos. Eis o que ele escreveu na República: é óbvio que a mesma coisa nunca fará ou sofrerá opostos sob o mesmo aspecto em relação à mesma coisa ao mesmo tempo. Então, está lá o que Aristóteles irá dizer de forma mais precisa mais tarde. Muito de Aristóteles é retirado de Platão, até mesmo as 8 categorias, 10 categorias. Isso eu sou informado acerca disso. Eis algumas palavras de Aristóteles no livro 4 da Metafísica sobre o princípio da não contradição. Evidentemente, tal princípio é o mais certo de todos. Que princípio ele é? Nós procederemos em dizer: é que o mesmo atributo não pode, ao mesmo tempo, pertencer ou não pertencer ao mesmo sujeito sob o mesmo aspecto. Nós veremos mais tarde, em detalhes, esse tipo de formulação com a noção de atributo e sujeito. Agora, ele diz que quem nega esse princípio precisará ficar silencioso como uma árvore, pois não será capaz de dizer nada sem se contradizer. Se eu digo o princípio da não contradição é falso, a frase 1, o que acontece é que se ele não vale, então diz o mesmo que o princípio da não contradição é verdadeiro. Então tudo tem sua negação junto, então nada é possível que seja dito. Nada mais tem sentido. Você pode, contra Aristóteles, pensar: o princípio da contradição só vale para essa afirmação. O princípio da não contradição é falso. E ela tem o direito de seguir o princípio da não contradição. Então ela é verdadeira.
Mas agora, todo o resto que for dito será contraditório e, portanto, deixará de ter sentido. Será verdadeiro e falso ao mesmo tempo. O princípio da não contradição é tão primário que ele está embutido no nosso comportamento. Uma zebra que não possui esse princípio não terá como reconhecer o leão. Para ela, vejo o leão é mesmo que não vejo o leão, vejo e não vejo o leão, até que, em meio a essa contradição atroz, o leão a come. Nenhuma ameba poderia, como um bom fagócito que é, prescindir do princípio da não contradição, pois sua ausência no comportamento é incompatível com a vida. Ela vai lá, pega o seu alimento, mas ela não pega seu alimento, pega seu alimento. Pelo menos na ação, parece que não pode prescindir do princípio da não contradição. Então parece que ele está também no mundo. Os princípios lógicos são constitutivos da realidade externa, sem o que nós não poderíamos aprendê-la cognitivamente. Bom, note-se que na definição de Aristóteles, ao invés de se falar do ser da coisa, ele fala do atributo e do sujeito. Formalmente, nós dizemos isso com respeito a enunciados predicativos singulares. Nesse caso, o princípio da não contradição, a formulação, fica sendo um pouquinho mais complexa. Não é o caso que FA e não FA, onde F é o atributo que pode pertencer e não pertencer ao sujeito A, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Os outros axiomas, ou princípios, ficam sendo FA implica em FE, A ou FA é o mesmo que FA, princípio da identidade, e o princípio de terceiro excluído fica FA ou não FA. Ou, o que se atribui a um sujeito se atribui a um sujeito. Ou se atribui algo a um sujeito ou não se atribui algo a um sujeito. Mas como A pode estar no lugar de fórmulas predicativas e quantificadas, diversas, por exemplo, todo homem é mortal, fica melhor mantermos a formulação inicial da lógica proposicional e não das lógicas dos predicados. No que se segue, eu quero mostrar que esses três princípios se condicionam mutuamente. Eles são equivalentes do ponto de vista da lógica clássica. Comecemos com o princípio da identidade. A é igual a A. Primeira formulação. O problema é que a identidade não é vero-funcional, vamos deixar para a segunda formulação. Muitos também definem como A implica em A ou A implica A. Vou ficar com A implica A. Ou A implica A. É a mesma coisa. Um enunciado se autocondiciona em seu valor verdade. Se nós colocarmos numa tabela de verdade, se os A for verdadeiros, a implicação será verdadeira. Se os A forem falsos, a implicação será falsa. E também a implicação dará o mesmo resultado. É tautológico. Isso não pode ser falso. Passemos agora ao princípio do terceiro excluído. Uma coisa é ou não é. Uma coisa é ela mesma ou não é ela mesma. Considerada ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Uma proposição é verdadeira ou ela é falsa. Pensamento. Há ou não há. Há ou não há, tabela de verdade. A é verdadeiro, não há é falso, ou é verdadeiro. A é falso, não há é verdadeiro. Então, nós temos outra vez uma tautologia. Há ou não há tem que ser verdadeiro, pela lógica clássica. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser. Uma coisa, ontologicamente, uma coisa não pode ser idêntica e diferente de si mesma ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Outra maneira de expor. Também pode ser uma proposição, um pensamento não pode ser verdadeiro e falso no mesmo sentido. Mas aqui, se você tem a proposição, o pensamento completo, nem precisa dizer que é no mesmo sentido, porque a proposição já contém o sentido, enquanto tem a ver com a verdade. Isso é o que Frege considera no seu famoso, clássico O Pensamento. Tabela de verdade. Há, não, aí não há. Não há, aí não há, é falso. Não há, não há, é verdadeiro, é tautológico. Não pode ser falso isso aí.
pela lógica clássica. E se nós considerarmos as três leis ou princípios, conjugamos com bimplicações, isso aqui são bimplicações, nós veremos que elas dão verdade. Isso significa que são equivalentes, como muitas outras equivalências mais complexas. Mas isso deixaremos para depois. É possível, então, dizer que esses princípios se condicionam mutuamente, ou se implicam, se biimplicam, eles se bicondicionam. Ontologicamente, eu direi que, falando da lei de identidade, uma coisa é se ela é, e não é se ela não é. Equivale a dizer, 3, que se ela é, se ela é, e se ela não é, se ela não é, então ela é ou não é. Que é o princípio da terceiro excluído. Aí nós chegamos a 2, que é se ela não pode ser e não ser ela mesma, ela não pode ser e não ser ela mesma. Agora, semanticamente, dizer que uma proposição 1 se bicondiciona a si mesma equivale a dizer que 2, ela não pode ser verdadeira e falsa, e 3, é verdade que ela é verdadeira ou é falsa. Ela é verdadeira ou é falsa. É fundamental notar que nós aplicamos esses 3 princípios ao construirmos as tabelas de verdade. Isso é importante, porque a tabela de verdade vai definir os functores. Mas, então, os princípios é que serão usados para as definições. O valor de verdade de A deve, 1, permanecer o mesmo, na mesma linha da tabela. 2, ele não deve ser outra coisa senão ele mesmo. 3, não é possível que ele mude de verdadeiro para falso e vice-versa. Então, as 3 condições, os 3 princípios estão sendo usados para que a tabela de verdade definitória dos functores, ela seja construída. Também podemos dizer que o princípio da identidade implica materialmente o princípio da não contradição, que por sua vez implica materialmente o princípio do meio excluído. Bom, isso eu já disse. Mas, na verdade, as implicações ou equivalências se aplicam a um número infinito de tautologias. Esse é o problema. Então, você não pode considerar isso aí axiomas, porque você pode ter muitos outros, e outros até que funcionam melhor no cálculo proposicional. Bom, e que são as regras do cálculo proposicional. Como, digamos, vocês têm aqui um exemplo. A equivale a equivale a A e não A implica em A ou não A. Bom, o que dizer para responder a isso? É fundamental notar que nós aplicamos esses 3 princípios ao construirmos as tabelas de verdade. O valor verdade de A deve permanecer o mesmo na mesma linha, etc. Estou me repetindo. A diferença é que essas regras, opinião minha, elas são as mais simples. Então, por serem as mais simples, elas podem ser usadas como axiomas na construção de toda a lógica proposicional, na construção das tabelas de verdade e na construção das regras da dedução natural. Você vai precisar usá-los. Através delas, nós construímos as tabelas de verdade, com as quais construímos e justificamos todas as regras tautológicas que regem o cálculo proposicional. Nesse sentido, elas constituem os axiomas mais fundamentais da lógica clássica. Nós também, geralmente, não se baseia nos resultados das tabelas de verdade para se construir as regras da dedução natural, mas nós sempre podemos fazer isso. Também podemos, como me parece, afirmá-los usando o conceito de identidade e o conceito de diferença no lugar da negação. A é o mesmo que A igual a. Identidade numérica pode ser formulado como A igual a é o mesmo que A igual a. A é o mesmo que A, é igual a é o mesmo que A. Digamos que eu substitua essa primeira
aparecimento por essa redundância. Ela não parece prejudicar a formulação da lei da identidade, mas se nós a formularmos dessa maneira, nós podemos formular as outras só com sinal de igualdade. O princípio da não contradição fica sendo: não é o caso que A igual a A e A é diferente de A, que é o mesmo que não é o caso que A e não A. E quanto ao princípio do terceiro excluído, fica sendo A igual a A ou A é diferente de A, que é o mesmo que A ou não A. Para que isso serve? Não sei. Eu lanço aí para ser considerado pelas pessoas. Objeções. Todos esses princípios têm sido questionados na lógica contemporânea. Só que não há consenso algum acerca da validade desses questionamentos. O princípio do terceiro excluído é o que tem sido mais questionado. Uma objeção fácil de ser respondida é de que um enunciado como isso é branco não se opõe a isso é preto, pois a coisa pode ter várias cores intermediárias, muitas cores, um número imenso, mas esse tipo de objeção é confundir contradição com contrário. Preto é o contrário de branco, mas ao negar que algo é branco, não dizemos que é preto, mas apenas que é qualquer coisa que não seja branco. Então essa seria a resposta, é uma objeção fácil de ser respondida. Uma outra objeção ao princípio da não contradição agora, ela vem da lógica dialética de Hegel. Hegel chegou a se opor, depois voltou atrás, mas não foi muito adiante nesse voltar atrás. Bom, Hegel queria tudo com seu sistema omniabrangente. Para Hegel, toda a realidade possui contradição. A contradição é o motor da mudança. Uma tese A contém em si a sua negação, não A, a sua antítese, que em contraste com a tese produz a negação da negação, pensa ele, que ultrapassa a ambas como uma síntese que traz em si as verdades, traz em seu bojo as verdades tanto da tese quanto da antítese. Nada contra a dialética, ao menos quando aplicada a domínios intencionais, como dos pensamentos. Nós pensamos, ou às vezes argumentamos dialeticamente, as ações humanas, os acontecimentos históricos, os acontecimentos resultantes da ação humana podem ser resultados de uma intencionalidade coletiva que pode seguir passos dialéticos. Eu não quero contradizer, não quero me opor a essa ideia, que é uma ideia interessante. E talvez na história exista realmente, me parece, existe dialética, mesmo que de uma forma que é claro que, devido a esses inúmeros fatores intermedientes, não é uma coisa linear. Mas a história é produto da ação humana e, portanto, da intencionalidade coletiva. Mas, claro, não existe dialética na natureza, como pensava Hegel, mas não vamos falar nisso. O problema é que quando Hegel estava falando de contradição, ele está, na verdade, se referindo a oposições, contrastes, conflitos contrários, e não a simples negação. Quer dizer, se eu penso algo, eu posso pensar algo que é contrário também, que está lá no fundo, e depois comparar as duas coisas e chegar a uma conclusão. Mas não é, eu penso uma coisa e eu penso não é isso. Não é isso, simplesmente não vai ser suficiente para pôr em movimento a dialética. Então, na verdade, o princípio da não contradição é o tempo inteiro pressuposto para que o movimento dialético seja possível, para que a tese, a antítese e a síntese sequer façam sentido. Senão elas sequer farão sentido. Então são coisas diferentes. A lógica formal e a dialética hegeliana ou marxista ou o que for. Uma objeção importante contra o princípio do terceiro excluído é a seguinte: trata-se do fato de que há fronteiras indivisas, blurry borders, entre aplicação e não aplicação de um conceito de um enunciado. Nesse caso, parece que há e não há, entre há e não há, existe um valor neutro ou indefinido. Isso fez com que surgissem lógicas
como a lógica trivaluada de Lukasiewicz, e ainda as lógicas fuzzy, que você tem um número definido de valores entre o verdadeiro e falso. Uma coisa meio verdadeira, meio falsa. E, de fato, na linguagem ordinária, nós usamos isso. Mas você pode tomar uma frase que é meio verdadeira e analisá-la em muitas outras frases, e aí umas serão verdadeiras e outras falsas, definitivamente falsas ou verdadeiras, no sentido da lógica tradicional. Então parece que não é bem assim. Agora, o dialeteísmo é a posição mais radical, esposada por Graham Priest, um lutador de... não sei o que... é um excelente lutador de sumô, parece. Não, não é sumô porque ele é magro. Mas não importa. Nesses casos, os enunciados são verdadeiros e falsos. Aqueles enunciados que estão, por exemplo, eu não sei se está chovendo ou não está chovendo. Então, a frase está chovendo e a frase não está chovendo, para a lógica tradicional, elas não são nem verdadeiras nem falsas, elas não têm valor de verdade. Agora, para Graham Priest, elas são verdadeiras e falsas. Ou melhor, elas são ambas verdadeiras. É verdade que está chovendo e é verdade que não está chovendo. Então, isso seria o dialeteísmo. É interessante, mas é extremamente questionável. Talvez como exercício intelectual. Então, nem está chovendo, nem não está chovendo, seria interpretado como não está chovendo, é verdadeiro, está chovendo, é verdadeiro. Susan Haack escreveu que Priest foi o seu aluno, mas que ela não se responsabiliza pelo que ele fez depois. Hegel negou o princípio da não contradição devido à sua dialética. As coisas possuem contradição em si mesmas. Uma coisa possui o seu oposto, de modo que, no tempo, ela produz uma contradição que, através da negação, conduz a uma síntese de ordem superior que inclui o que havia de verdadeiro, o que havia na sua negação e nela. Mas, como eu já disse, não se trata de contradição, mas de oposição, contraste, conflito entre teses opostas. Agora, algo importante é que a lógica clássica, embora ela abstraia de que as sentenças, do que leva ao valor de verdade, ela não se abstrai do valor verdade da sentença. Uma sentença sem valor de verdade, para a lógica clássica, ela é pragmaticamente irrelevante. Ela não chega sequer a possuir, eu diria, significado cognitivo. Estou indo um pouco além. Dado que ela não é verificável. Por exemplo, eu não sei se está chovendo ou não está chovendo, mas o que é isso? Aqui a frase está chovendo é inverificável, e a frase não está chovendo também é inverificável. Por isso, elas têm um significado gramatical, linguístico, mas elas não têm um significado cognitivo. E por isso elas são verdadeiramente imprestáveis para a lógica. Porque a lógica abstrai do processo que se chega à verdade, mas não abstrai do valor verdade. Isso é assim com a lógica clássica. Então, isso aí é que eu acredito que seja certo. Possui valor de verdade porque está sendo abstraído o processo pelo qual nós chegamos lá. Mas, nesse caso, proposições sem valor de verdade, ou frases, enunciados sem valor de verdade, não têm significado cognitivo, sequer expressam proposições ou pensamentos. Isso é antifreguiano, ok? Bom, 2 contra-exemplos ao terceiro, não contradição. Nós não sabemos se está chovendo ou não está chovendo. Algo próximo a um sereno, a quase um chuvisco. Nesse caso, não podemos nem afirmar, nem negar que esteja chovendo. Nesse caso, está chovendo parece falsa, assim como a negação. Parece contraditória, mas a rigor deveríamos dizer que nenhuma das duas frases é verdadeira ou falsa. Elas não possuem sentido assertivo,
pois não temos como verificá-las. Mas não é, pois tudo o que podemos dizer é que não sabemos se está ou não chovendo. Esse é o ponto. Quando eu digo está chovendo e não está chovendo, nem está chovendo, nem não está chovendo, o que eu estou querendo dizer é que nós não sabemos se está chovendo ou não está chovendo. Então, essa é uma frase de atitude proposicional que não possui a sua referência usual. Agora, suponha que uma chuva ácida retire o verde da Estátua da Liberdade, que originalmente era a cor de bronze. Mas após a chuva, ela desbotou, perdeu o verde, mas sem se tornar bronzeada, de modo que nós não sabemos se ela agora é verde ou não. Nesse caso, nós diremos que a estátua nem é verde nem não é verde, no sentido de que não sabemos se ela é ou não é verde, o que é uma atitude proposicional através da qual não nos comprometemos com a afirmação da cor que ela de fato tem. Simplesmente não temos uma palavra para definir essa cor. Não faz sentido afirmar nem negar que a estátua é verde. Para as lógicas clássicas, a estátua é verde é uma frase, para a lógica clássica, ela é inverificável e, portanto, não tem sentido cognitivo, daí porque não tem valor verdade e não interessa a lógica. Quer dizer, esse seria o rationale para o fato, para nós defendermos que ela não interessa a lógica. Isso é estátua em 1886. A lógica clássica não considera sentenças não afirmadas e não ajuizadas porque elas são sem sentido, posto que inverificáveis. O único sentido que elas têm aqui será gramatical. Está chovendo, a estátua é verde, são aqui inverificáveis, não faz sentido nessas circunstâncias. Isso não é uma deficiência semântica porque podemos sempre precisar nossos enunciados pela intervenção de novos enunciados, novos conceitos, de maneira que eles passem a cobrir as fronteiras indistintas mais e mais. Por exemplo, você tem um aparelho, um medidor de se está chovendo, que é melhor do que as nossas vistas ou o nosso tato. E ele redefine o que é chuva de uma forma mais precisa, ou dá um nome à cor desbotada da estátua, aparelho verificador de cores. Então é isso, sobre os 3 axiomas fundamentais da lógica clássica.